Olá, nossa querida e qualificadíssima audiência, bom dia. Eu sou o André Queiroz, estou aqui para apresentar, junto com meu amigo Canuto, que já está aqui ao meu lado, as notícias de hoje. Vamos lá. Bom dia, Canuto. Bom dia, professor André. Bom dia, audiência do canal Todo o Poder Emana do Povo. Hoje, como vocês já viram, o Gustavo não pôde estar com a gente, teve um problema, por isso nós atrasamos aqui. E eu, André, vamos segurar hoje aqui o jornal, que a gente não pode ficar sem fazer, né? Quando a gente fica sem fazer, é sempre contra a nossa vontade, quando isso acontece. Mas mesmo com os empecilhos, a gente dá um jeito aqui, põe esse jornal no ar todo dia para trazer as notícias aí para você que nos acompanha aí com fidelidade, seja no ao vivo, seja depois aí já na gravação. Mas estamos aqui para mais um dia de Todo o Poder Emana do Povo. Vamos lá. Vamos à primeira notícia aqui, falando desse grupo espanhol, o Canuto. Olha só, o grupo espanhol de supermercados Dia anunciou nessa quinta-feira, dia 14, não é isso? Foi ontem, que vai fechar 343 lojas no Brasil. Apesar do encerramento da maior parte dos mercados, a empresa vai manter a operação no estado de São Paulo. Olha só isso. De um total de 587 mercados em funcionamento, o grupo decidiu encerrar as atividades de 343 unidades. Além desta, 3 armazéns também vão fechar, mas não há uma data para o fim das atividades. A concentração operacional do grupo se manterá apenas no estado de São Paulo, com 254 unidades. Quer dizer, de 587 unidades, está fechando 353. Canuto, o que você acha disso? Olha, gente, o que a gente já vem cantando, não é a primeira empresa que está fechando as portas no Brasil. Várias empresas estão saindo. E, olha, é supermercado. Supermercado é uma coisa que aqui no economês é um tipo de atividade que se chama demanda inelástica. Quase todos os produtos do supermercado, pode ter crise, pode ter o que for, eles vão sair. Porque, assim, as pessoas vão comprar, precisam comprar aquilo. Né? Não é o supérfluo. Parte do que tem ali é supérfluo, mas parte ele consegue vender é a subsistência. E se ele está fechando, você vê, não é falta de mercado. Gente para comprar tem. Em caso de crise econômica, você barateia o preço e tal, aquilo tem saída. Olha, por exemplo, quando foi na crise sanitária, tudo fechado, os supermercados abertos, os supermercados não tiveram queda de venda, não. As pessoas precisam comprar aquilo mesmo estando em casa, mesmo com a economia parada. O governo faz o Auxílio Brasil, injeta dinheiro na economia, as pessoas vão lá consumir no supermercado. Sabe? Então, assim, demanda tem. Demanda tem. Pode ser, talvez, carga tributária alta, fica inviável por aquele preço, alguma dificuldade econômica nesse sentido, mas o que faz com que supermercados saiam, sabe o que é? Insegurança jurídica. As pessoas, empresários, investidores, empreendedores não estão mais confiando no Brasil, porque o Brasil não tem um governo que aspire confiança. Se fosse um governo que não se metesse na economia, faz as suas atrapalhadas, fala besteira no cenário internacional, se fosse só isso, o mercado não liga. O problema é que você não sabe se o governo não vai avançar para cima do patrimônio privado. E sem contar, o judiciário ajuda ainda, porque muda a regra toda hora. Você não tem segurança jurídica para investir. Temos um ordenamento jurídico que protege o caloteiro e não o bom comerciante, e não quem atua no mercado de forma honesta, de forma ética. Aí, olha, a empresa vem, fica um tempo aqui, sente como é que é. Olha, aqui não dá para fazer, não tem ambiente de negócios bons no Brasil. Não tem ambiente bom para negócios. Várias empresas já saíram, agora é mais uma. Nós vamos esperar quantas empresas saírem até dar um jeito nisso e dar um pé na bunda desses caras. Né? Esses caras que eu falo dos políticos aí que geram insegurança jurídica, que afastam o investimento. É o que você falou, né? É só para a nossa audiência entender. Quando você fala de demanda inelástica, audiência, está dizendo o seguinte: comer todo mundo come. Entendeu? Então é diferente de um modismo, diferente de carro, que você pode ter outros meios alternativos. Eu não vou andar de carro, vou andar de táxi, de Uber, vou pegar ônibus. Isso é uma demanda que é elástica em algum momento. Comida, ele está dizendo, não tem jeito. Todo mundo precisa comer. E digo mais, pasmem, todo dia, sem parar. E mesmo assim o cara chega e fala assim, eu estou fechando as lojas. Por que isso? Você está vendo que o Estado está querendo intervir em todos os ramos da economia. Eu digo isso com muita clareza. Eu vi o projeto da Uber, aliás, do projeto de regulamentar a Uber. Não tem conversa. É você dar força para o sindicato e aumentar a arrecadação. Eles estão preocupados com 27,5%. 20% da Uber, 7,5% dos trabalhadores, botar uma carga horária como se fosse R$8 a hora, o resto seria manutenção, e tributa agora. E dá força aos sindicatos. É isso e ponto final. Ah, mas a empresa pode ir embora, a tarifa vai ficar mais cara, que se dane. Se quiser ir embora, pode ir embora, e os Correios vão assumir esse papel. É uma maluquice que eles estão fazendo. Entenda, tem uma tal de curva de Laffer,
O aumento da carga tributária não significa dizer o aumento da arrecadação. Não, vamos aumentar. André, se hoje o cara para comprar chiclete, eu arrecado R$1.000 com chiclete, se eu aumentar 10%, vou arrecadar 1.100. Isso está errado, porque o cara vai parar de comer chiclete. Ele não vai comprar mais chiclete. Por quê? Porque a carga tributária aumentou. Se eu pegar um chiclete que custa R$1, cobrar 3, o cara não compra chiclete. Ou então ele vai comprar na clandestinidade. É isso que eu falo, por exemplo, para as questões ambientais. Não adianta você regulamentar demais para proteger o meio ambiente, que o cara vai para a clandestinidade. Não adianta demais dar muito proteção trabalhista, que o cara vai para a clandestinidade. Tudo o cara vai para a clandestinidade. E a arrecadação cai. É o que está acontecendo. Aumentando a carga tributária, os tributos não caem. Vocês estão esquecendo, audiência, que o cara dono do supermercado, ele paga IPTU, ele paga ISS, ICMS, ele pode fabricar alguma coisa, pagar IPI, ele está pagando imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. É tanta carga tributária que o cara pega o dinheirinho dele e faz o quê? Vai embora, fecha e vou ficar vivendo de renda. Simples assim. Fecha o mínimo possível e vive de renda. Bota o dinheiro na Alemanha, bota o dinheiro no Canadá, não interessa, mas ele passa a não investir aqui. Aí o Canuto terminou o comentário dele. E vou piorar um pouquinho. A classe política não dá segurança nenhuma. Nenhuma segurança. Aí vem um doido, um imperador, fala o seguinte, olha, se o cara furtar só um celularzinho, deve ser humanizado isso. E o cara com o supermercado aberto. Vai chegar o cara, como você está vendo, na Califórnia, o cara entra, furta as coisas dele e vai embora. Eu posso fazer o quê? Nada. Vou legalizar a maconha, fica fumando maconha na porta do supermercado dele, furta o arroz dele, que é um crime pequenininho, vai ser humanizado. O cara vai fazer o quê? O cara fica refém de um Estado hipócrita. Aliás, vai outra aí, Canuto. Opa, vamos pegar mais alguma. Opa, peraí, que você me. Peraí, um pouquinho aí que você me pegou de surpresa aqui. Eu estava pegando as notícias aqui. Manda a próxima aí, a da principal, ou outra? Outra aqui interessante aqui, ó, que o Gustavo mandou para gente. A audiência vai entender, né? A questão, mudando um pouco de assunto, é o seguinte: caso Marielle chega ao Supremo Tribunal Federal. Sorteio define, Alexandre, sorteio entre os 10 ministros do Supremo, menos o presidente, não é isso? Sorteou, caiu em quem? Na mão do ministro Alexandre de Moraes, como relator do caso. A apuração sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, e de seu motorista Anderson Gomes, foi transferida para o Supremo Tribunal Federal, em que um sorteio definiu o ministro Alexandre de Moraes como relator. O crime ocorreu há 6 anos e vinha tramitando no STJ. As investigações criminais ficam vinculadas à esfera do judiciário, de acordo com o perfil dos investigados. O Canuto vai explicar bem, eu também posso explicar bem para vocês isso aí. Até então, estava na lista dos suspeitos o conselheiro Domingos Brazão, que era ministro do Tribunal de Contas do Estado, ok? O cargo de conselheiro do TSE tem foro direto no STJ. Só dizendo rapidinho, se as investigações do caso Marielle estavam no STJ, em tese, quem é o suspeito investigado pelo crime dela e processado, uma pessoa que tem foro por prerrogativa no STJ, no caso, o ministro do Tribunal de Contas do Estado. Quando vai para o Supremo, está dando a entender, e tem que ser, quem está sendo investigado agora são as pessoas que são julgadas no Supremo. Leia-se senador da República, deputado federal, presidente, AGU e tal. Só uma dica, já estou falando por aí. Quem é o senador que a gente conhece que é filho de alguém? Quem é deputado federal que a gente conhece que é filho de alguém? Canuto, o que você me diz disso? Assim, a questão do sorteio, né? A gente não tem conhecimento para dizer, realmente, tem 10% de chance de cair na mão de cada ministro. Caiu na mão do Alexandre de Moraes. Pode ter sido sorteio? Pode, né? Tem chance do Lula ter tido mais voto que o Bolsonaro na campanha, lá na eleição? Sei lá, pode ser, a gente não sabe, né? Ter chance tinha, mas aí a gente vê uma coisa na rua, vê uma coisa na internet, vê um resultado ali. É que ali é voto, ali não é sorteio, né? Ali você sente, né? A sociedade, dá para sentir isso em qualquer eleição, você consegue prever mais ou menos o resultado. Sorteio é sorteio, né? Pode ter caído, pode, né? Mas é aquela coisa, né? O painel do Senado já foi violado, lembra? Quando teve lá
violação de sigilo de voto, já teve vários problemas. Não dá para dizer, a gente não sabe. Não há manipulação, a gente faz brincadeira aqui vamos dizer, pela fatalidade, né, cai justo na mão do Alexandre de Moraes, mas pode ter sido sorteio, pode realmente ter caído, a gente não sabe isso aí. Mas é o caso Marielle Franco, a esquerda fez um escarcéu em cima disso, da mesma forma que fez com o Celso Daniel. Lembra quando mataram o Celso Daniel, que absurdo, tem que apurar, não sei o quê. A hora que começou a apurar, a própria esquerda botou um freio nisso aí, né? Quem será que matou e por quê? Né? Hoje, no caso do Celso Daniel, se você pegar quem investigou o caso, que foi, naquela oportunidade, o então delegado Romeu Tuma Júnior, ele escreveu no livro dele chamado Assassinatos e Reputações, sobre vários assuntos, e no último capítulo ele fala do caso do Celso Daniel. Ele já deu entrevista no Roda Viva, falando sobre isso, e está lá, segundo a investigação dele, quem que teria mandado matar, pelo menos o grupo, né? Ele não dá um nome, ele não pode dar o nome, foi fulano, né? Mas ele investigou tudo e dá todas as indicações de tudo que ele investigou, e aí cada um conclui quem foi que mandou matar. No caso da Marielle Franco, bom, a gente sabe, né, os problemas que tinha lá na época, o governador era o Sérgio Cabral, né, o Jorge Pisciani, presidente da Assembleia da ALERJ, né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o conselheiro do Tribunal de Contas, tinha todos aqueles problemas, o Sérgio Cabral enroladíssimo com corrupção, propina, milícia, tudo isso. Marielle Franco lá tinha entrada política, vamos dizer, em comunidade dominada pela milícia, pelo tráfico, tudo isso. E aí eu acho que as investigações é que tem que dizer, eu não posso falar aqui, né? As investigações têm que dizer, e agora está na mão do Alexandre de Moraes. Se você confia que o Alexandre de Moraes vai fazer a apuração do caso aí, no caso do julgamento, né, na minha apuração, de forma republicana, sim, você pertence a uma parcela da humanidade, né? Mas aí a gente tem que realmente... Agora, eu não posso falar aqui, não dá para falar essas coisas no ar. É complicado, né? Mas assim, olha a análise que eu faço disso. Para a audiência entender que claramente é aquela fritada constante no ex-presidente. Preciso fritar. Olha só, ele é um cara que pega o jet ski e importuna a baleia. Parece brincadeira, mas você vai colocando no inconsciente da pessoa. Ele é importunador de baleia. Olha, ele é um cara que ele falsificou o cartão de vacinação. Mas peraí, o presidente da República precisa de cartão de vacinação para entrar em país? Não precisa não, mas mesmo assim ele falsificou. Entendeu? Ele recebeu joias e botou no bolso e entrou. Mas ele foi lá pegar? Não. Ele escondeu isso? Não. Ele pode receber? Pode. Há crime nisso? Não. Mas ele é criminoso por isso. Entendeu? Ele aí começa, quis matar negro, quis matar índio, negacionista de alguma coisa. O cara vai fritando o cara o tempo todo. Tentativa de golpe, minuta de golpe, quis dar golpe. Quer dizer, aí você para e pensa, cara, ele quis dar o golpe em 8 de janeiro, depois de deixar o poder? Mas ele tramou antes. Ele mandou uma minuta para os generais. Mas está assinado por ele? Não, mas a minuta está aí. Isso é ato preparatório ou é execução? Ou cogitação? Não, já é execução de golpe. Quer dizer, fica tanta narrativa maluca, entendeu? Que você vai ver, olha, a questão é fritar o cara. Vamos fritar o tempo todo até isso. Agora, uma questão interessante, que eu até esqueci de falar isso, um amigo meu ele me falou uma coisa interessante com relação a sorteio nos ministros. André, quando um processo é sorteado entre os ministros, quando falo ministro, pode ser ministro supremo, do STJ, desembargador do TJ, não é isso? André, como é que é feito o sorteio? Ele falou uma coisa interessante. O sorteio não é aleatório, não. O algoritmo, ele vê quem tem mais processos e dá uma prioridade para quem tem menos processos. Então, se eu tenho 10 ministros, onde 8 ministros têm, sei lá, 1.500 processos, e ele tem menos processos do que os outros, o algoritmo tende a jogar para lá para gerar um equilíbrio entre todos. Faz sentido, não me convence tanto, mas é isso. Entendeu? Mas por que não foi para o Flávio Dino que entrou agora? Não, porque ele herdou os processos do Lewandowski. Tá bom. É só uma explicação. Não me convence tanto, não. Mas é uma coisa que eu já vi explicação para gerar um equilíbrio entre os ministros. E você vai ver isso o tempo todo. Já me perguntaram, já foi até objeto aqui da nossa enquete aqui, se Bolsonaro vai ser preso. Uma coisa é certa, que toda a mídia, todo o establishment, todo o governo está fazendo um processo de fritada
na ideia de prender na frente, e eu digo, como disse para o Ramagem, né? Na situação do Ramagem, essa fritada incessante, muitas vezes, fortalece. É igual Maceripão, não é isso, Canuto? Quanto mais bate, mais forte fica. Sei lá, é uma coisa assim. Bater demais também pode gerar o outro lado. Pode fizeram com ele o tempo todo, né? Não, todo mundo vê, né, André, que é perseguição, o povo percebe isso. Tá todo mundo vendo que é perseguição contra o Bolsonaro. A molestar baleias, pelo amor de Deus, olha a que ponto eles chegaram, nada colou nele. É joia, é leite condensado, é caso de Marielle, é tudo que tenta colar no Bolsonaro. A tentativa de golpe, minuta de golpe, você discutir a possibilidade da decretação do estado de defesa é golpe. Isso não é golpe, isso é aplicação da Constituição. Né? Tentativa de golpe é vir com molestar baleias, né? Aí tomaram o passaporte dele, não deixa o presidente sair do Brasil. Agora o primeiro-ministro de Israel, tá vendo aqui, convidou o Tarcísio para ir para Israel, porque o Bolsonaro não pode ir. Tarcísio representando o Bolsonaro, muito provavelmente, né? Então fica essa perseguição toda em cima do Bolsonaro. E não adianta, as pessoas estão vendo, eles não percebem, eles não perceberam ainda, do alto da arrogância desse pessoal da velha política, eles não perceberam ainda que o problema está neles mesmos. Está neles mesmos. Parte da força da razão, né, do Bolsonaro ter a força que tem, é o povo não aguentar esse pessoal da velha política. O dia que eles saem, se eles quiserem esvaziar o Bolsonaro, sabe o que eles têm que fazer? Juntar toda a velha política, pedir para sair. É o bando de 02, pede para sair e vai para casa. O dia que o Bolsonaro estiver sozinho no cenário, aí talvez as pessoas comecem a buscar outra alternativa, mas enquanto não tiver, enquanto tiver esses caras da velha política a serem combatidos, a pessoa que representa esse combate, esse sentimento, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, né? Então, é o cenário que a gente tem. Né, André? Minha vez de ler notícia aqui? Peraí, não, e um pedido aqui que o Gustavo já mandou aqui, pessoal, é aquele chamado, viu aquele filme Triplo X, não é isso? Estou pedindo para vocês o Triplo C. Compartilha, curte, comenta. Comenta aqui no nosso chat aqui, curte isso aí, nosso jornalzinho daqui de todo dia e compartilha, principalmente isso. E já mandando um recado também o seguinte, para entrar lá no site Revisto, ver a revista lá, trabalho pessoal, um projeto pessoal do nosso amigo Gustavo, é um cara sério, um compromisso, lá no revisto.com. Vai lá, Canuto, fala você aí. Tá, principalmente hoje, até complementando o que você falou, nós estamos naquela situação assim, já do meio para o final do jogo, em que o goleiro do time é expulso ou se machuca, e o time já fez todas as substituições que podia fazer, e aí um jogador de linha tem que ir para o gol, né? E aí tem que improvisar. É isso, o Gustavo tá aqui, o nosso goleiro não tá no time, então nós temos que fazer o papel de goleiro aqui. O cara da linha pro gol vai dar problema. Não, e ele tá lá na torcida gritando, ele viu, entrou lá, faz isso, não esquece isso, olha a bola, tá? Ele tá... Nosso goleiro, estamos sem goleiro hoje aqui, mas mesmo sem goleiro nós vamos ganhar o jogo, como a gente ganha todo dia, né? Então vamos lá, minha vez agora aqui, ó. Olha só que sai no Infomoney. Em festa de arromba, em Brasília, José Dirceu diz torcer por 12 anos de governo do PT. Aí ele diz, né, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, nada mais importante do que o terceiro governo Lula para ser sucedido pelo quarto governo Lula e depois por um outro governo, né? Tá aí, José Dirceu, o chefe da Casa Civil, homem forte no início do primeiro governo do presidente Lula, entre 2003 e 2005, José Dirceu comemorou seu aniversário de 72 anos em uma festa de arromba em Brasília na noite de quarta-feira, dia 13, né? Não sei se isso foi coincidência. O evento reuniu cerca de 200 convidados, entre os quais vários dos principais nomes da República, e não apenas do governo do PT. No centro do debate público nos últimos dias, por causa da decisão da Petrobras de não distribuir dividendos extraordinários aos acionistas, o presidente da companhia, Jean Paul Prats, foi um dos presentes. Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, também esteve na festa, né? E aí tem uma lista, segue aí uma lista enorme de gente do PT, do Centrão, da esquerda e do Centrão, e um nome chamou atenção nessa lista. Cadê o nome dele aqui? O deputado João Carlos Bacelar, da Bahia. Adivinha de que partido, André? Adivinha o partido desse cara da Bahia? Não é difícil, né? Manda aí. PL. O cara do Partido Liberal. Você na Bahia. Você que votou em algum deputado do PL, porque o Bolsonaro é do PL na Bahia, elegeu possivelmente alguns bolsonaristas e puxou junto esse sujeito do PL, que foi lá na festa do Zé Dirceu fazer o quê? Né? Ele foi lá fazer o quê, André? O que você acha que ele foi fazer na festa do Zé Dirceu? É aquele negócio, aquele fisiologismo, né? Fisiologismo puro, né?
se conseguir a boquinha, alguma coisa ali, ele muda de muro, pula o muro rindo. Gente, a lição, mais uma evidência que fica, essa história de não dá para olhar partido no Brasil, assim, o Brasil não tem um partido de direita, existem partidos fisiológicos de centrão, existem partidos da esquerda. A direita, as pessoas de direita estão divididas entre vários partidos fisiológicos do centrão. O PL é um deles. E aí tem gente de direita ali dividindo espaço com gente do centrão. Olha o que aconteceu no Paraná. Beto Richa se filia dizendo que vai sair candidato a prefeito de Curitiba pelo PL. O Paulo Eduardo Martins ameaça sair do partido. Eu falei ontem assim que ele disse que ia sair do partido. Ele saiu da executiva, que é a direção do partido, e ameaçou sair do partido. Agora já tem também rumores circulando aí que o Beto Richa desistiu de ir para o PL porque a reação negativa foi muito forte. Né? Ok, essa reação está acontecendo, às vezes, em cargos para o executivo, mas nas chapas para o legislativo de vereadores, aconteceu na última eleição para deputado, agora vai acontecer para vereadores, um monte de gente se infiltrando, esquerdistas, gente que tem histórico recente, aí estava recentemente no partido de esquerda, PT, PSOL, indo para o PL para se eleger na onda Bolsonaro. Então não dá, gente, não dá para você achar que é porque é do PL que é de direita. E quem não é do PL não é. Tem gente de direita em vários partidos, uns 3 ou 4 pelo menos. Tem gente no PL, tem gente no antigo PTB, que era do Roberto Jefferson, que mudou de nome agora, no PRTB, que era do Levi Fidelix, Patriota tem gente lá, tem vários. Tem outros aí, esparramados aí em vários partidos. Então, esse é o cenário que a gente tem, enquanto não houver um partido conservador, autêntico de direita, que consiga agregar todo mundo, a direita num partido só, ou pelo menos que tenha apenas pessoas conservadoras e que façam filtro para não deixar entrar centrão, não deixar entrar esquerdista. E aí, André, deixa eu só passar aqui a listinha, né, de gente que esteve presente na festa lá do Zé Disseu, onde esse cara é do PL, do partido, onde está o presidente Bolsonaro. Lembrando, Bolsonaro não é PL, ele está PL. Né? Tinha esse deputado da Bahia, tinha lá Geraldo Alckmin, vice-presidente, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, Arthur Lira, presidente da Câmara, tem aqui deputado Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Guilherme Boulos, Humberto Costa, lá de Pernambuco, aquele senador, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, João Paulo Cunha, deputado mensaleiro do PT de São Paulo, e aí o Cacai, aquele advogado que entra de bermuda no sábado lá no Supremo, né, advogado criminalista de muitos corruptos da Lava Jato. Olha só quem estava lá. Marcos Pereira, deputado pelo Republicanos de São Paulo, partido do Tarcísio. Partido Tarcísio, Republicanos. Já falamos muito desse partido aqui. O que Marcos Pereira vai fazer na festa do Zé Disseu? Com a capetezada toda lá. Republicanos, também chama atenção isso aqui. Né? E aí isso aí aqui, ó, Paulo Rocha, um que renunciou do PT, deputado do PT do Pará, um que renunciou na época do mensalão para não ser cassado. E aí segue a lista aqui, Rui Falcão, PT de São Paulo, aquele stalinista, né, conhecido do PT de São Paulo, e entre outros aqui, nomes que estavam presentes na festa do Zé Disseu, e gente lá de republicanos, de PL também, comemorando, conversando ali, sabe-se lá o quê, né? Vai, André. Com certeza. Agora, uma questão interessante que é o seguinte, tanto o Olavo de Carvalho falou, como a gente pode constatar claramente o seguinte, o Olavo de Carvalho falou que nenhum país de esquerda resiste a 2 governos consecutivos de direita mesmo, não é isso? E aquilo que eu sempre falo, esse império agora não tem projeto de governo, tem projeto de poder. É só você olhar quem que esse imperador apoia. Então ele apoia, não é isso, o regime altamente democrático da Venezuela, Ortega, na Nicarágua, Rússia, Vladimir Putin, China está se atraindo, Coreia do Norte, Cuba, Irã, são países altamente democráticos, uma democracia muito, muito plena, não é isso? Onde as pessoas com muita democracia são assassinadas, não é isso? Os opositores são muito democraticamente somem do cenário político. Estou falando do Brasil, não, tá? Que às vezes o opositor ele fica inelegível, mas estou falando de outros países. Brasil, não. Estou
Estou falando de Cuba, Venezuela, que lá são democracias plenas, apesar da oposição não aparecer. Vladimir Putin, por exemplo, está há um quarto de século no poder. Só para ter uma ideia, agora eles zeraram a Constituição lá na Rússia. Ó, a partir de agora, quem foi eleito por 6 anos pode ser reeleito por mais 6. Ah, mas o Vladimir Putin dá quantos mandatos? Não. Agora está zerado, é só daqui para frente. O que vai acontecer lá na frente? Então, o que eu estou dizendo? Tudo que esse indivíduo faz, tudo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz, eu não consigo visualizar, com toda a honestidade intelectual, não consigo visualizar nada para dar liberdade ao povo. Mas assim o quê? Dependência a ele, manutenção de poder, colocar todo mundo aparelhar o Estado, inchar pra caramba, não reduzir. Audiência, lembra comigo? Me diga, coloca aqui no chat aqui, me dê uma notícia de redução de gasto do governo. Por favor, coloca no chat para a gente poder olhar, para a gente poder comentar. Uma decisão no sentido de reduzir gasto do governo. Não precisa botar o que ele gastou, não, porque a gente já sabe. 1 milhão de coisas, mas reduzir nada. André, você pode citar também uma decisão para aumentar a carga tributária? Canuto, então, vai ficar aqui 3 dias falando. Eu vou ficar mais 2. Claro que a gente só está aumentando o gasto, só está burocratizando, só está dificultando a liberdade do indivíduo, só está perseguindo opositores, só está construindo narrativas. Narrativa, que Bolsonaro é isso. Tem até aqueles memes brincando. Parece que Lula dorme, pensa um pouquinho na Janja e um pouquinho em Bolsonaro. Só pensa nisso. Mas a gente entende o que ele tem que fazer. Como o governo dele não está mostrando nada, ele precisa criar um inimigo, uma narrativa. Olha, votou em mim contra o fascista Bolsonaro. Então fica essa narrativa o tempo todo. Ah, Bolsonaro agora é PL, PL é Bolsonaro. Isso é mentira. Entendeu? Eles têm que estar. O nosso sistema político, para alguns lamentável, para outros maravilhoso, precisa do partido político para se candidatar. Não existe no nosso ordenamento jurídico chamado campanhas avulsas. Canuto amanhã, se ele quiser ser candidato, hoje seria apenas pré-candidato, ele precisa se filiar a um partido. E, teoricamente, o partido deveria ter uma afinidade com a sua ideologia. Então, se o Canuto amanhã quiser se filiar ao PL, ao PT, você tá... Canuto, você ideologicamente se afilia ao quê? Não, André, tudo na vida é trabalhador. Todos os direitos do trabalhador, luta de classe, então vai PT. Não. É solidariedade total. Eu acho que o bandido bom é bandido ressocializado. Vai pro PSOL, cara. Não, André, eu só penso em meio ambiente. Vai pro PV. O problema é que você não tem mais essa ideologia partidária, mas sim fisiologia. Cadê ser fisiológico? Vem cá, o que você vai me dar? Vai me dar fundo eleitoral de quanto? Qual é a ideia? Qual é o conceito eleitoral? Quem vai estar comigo? Qual o tempo de... Parece que é só isso. É lamentável, mas é o nosso sistema. Não posso fazer nada, né? Quem manda isso aí? Eu ou você? Vou mandar aqui, olha só. Mandei isso. Olha aqui, outra notícia aqui, ó. Governo, até corroborando o que nós estamos falando, só quer arrecadar, não cortar gasto, diz o presidente do CAI. Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso, não é Vanderlei Cardoso, não, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, criticou a falta de um plano de corte de gastos do governo do presidente, desse presidente, não é isso? Em entrevista ao Poder 360. Nas palavras do congressista, ele falou o seguinte: só quer arrecadar, não cortar gastos. Os sinais que o governo está dando é que não há essa vontade. A vontade está mais para arrecadar. Neste período, só teve aumento de impostos. Aumentar a arrecadação só com aumento de impostos não é justo. Também não é normal, afirmou Vanderlan. O que estamos vendo é uma pressão para o aumento de gastos, completou o congressista. Já falando, é aquilo que nós estamos dizendo. E outra coisa, taxa de juros alta, muito é com relação também ao gasto público. Quanto mais o poder público gasta, maior é a taxa de juros. A taxa de juros alta, ela contém a inflação. Se a taxa de juros baixar, a inflação vai aumentar. E a dívida do governo vai reduzir em nome do povo. Está entendendo? Então, eu estou gastando que nem um rei, um imperador. Viajo, levo 1.500 na comissão. Engraçado, quando a comissão é para a África, vão 200. Quando é para Dubai, vão 1.800.
1.800 funcionários para Dubai para celebrar o nosso dinheiro. Gasta, gasta, gasta. Aumenta imposto, dívida pública aumentando, taxa de juros subindo, a inflação é contida. Só que mesmo assim você está vendo, Canuto, a inflação de janeiro, fevereiro já é maior, mais do que o dobro, do que janeiro e fevereiro do início desse império aqui. Então a inflação está aumentando, 0,83. A inflação está aumentando, os preços estão subindo e a nossa audiência tem que entender: inflação é imposto, só o mais pobre paga. André, por que isso? Porque quando o produto ele sobe, tá? O gasto que ele tem, é só pensar, quanto mais pobre a pessoa é, maior é o percentual que ele gasta do seu salário com alimento. Então, se o cara é muito rico, ele gasta 0,5%. Que alimento, como o Canuto falou no primeiro comentário dele, alimento, tanto o rico quanto o pobre, eles têm que comer. Concorda comigo? Saneamento básico para o rico e para pobre. Tanto o rico quanto o pobre vão ao banheiro. Tanto o rico quanto o pobre, eles comem. A diferença é que quanto mais rico o cara é, menos percentualmente ele gasta com comida e mais com serviços. Entendeu? E o pobre, quanto mais pobre ele é, maior o percentual do salário dele com comida. Se eu aumento os alimentos com a inflação, essa inflação atinge claramente o mais pobre. Ele precisa comer assim como o rico. E o rico, ele foge desses alimentos, que ele pode comprar outros alimentos. Então, o que é interessante é que esse governo não é governo, é império, é projeto de poder. É inacreditável, está todo mundo dizendo, mas parece que a mídia, Canuto, não está vendo isso, não. Não, é aquela coisa a ministra Margaret Thatcher dizia isso nos anos 80, nos anos 70 até, antes dela chegar ao poder na Grã-Bretanha. Ela dizia lá, o socialismo dura enquanto dura o dinheiro dos outros. Comunistas, eles chegam aos socialistas, eles entram para fazer aquela gastança, né? Aquela gastança assim, e avança para cima do setor privado, das famílias, das pessoas, das empresas. Avança ou em cima da poupança ou em cima dos ganhos. Ou é tributação, sabe? Ou é alguma forma de você tirar vamos dizer assim, extorquir. Você tem que tirar de algum lugar. Vai querer tirar aqui do povo. Sabe? Vai sangrar mais ainda o tanto que já é sangrado o setor produtivo no Brasil. E não só o setor produtivo, como você falou, todos os pobres. Os pobres são os que mais sofrem com a inflação. Não é só por isso que você falou, não, André. Isso aí também, claro, a questão do peso, porque você tem uma tributação que no Brasil tributa o consumo. Então, você tem lá 20% em cima do saco de feijão, 20% para todo mundo. Não tem alíquota diferenciada. Você tem esse aspecto tributário que a inflação vai pegar muito mais o pobre tem menos acesso a investimentos, a meios para se proteger da inflação. Quem é que mais ganha com a inflação? Os bancos. Sempre o banco enche o bucho de dinheiro, caixa, em épocas de inflação, né? Se voltar a ter inflação no Brasil como tinha lá nos anos 80, você vai ver, por exemplo, as taxas bancárias sendo reduzidas. Por quê? Porque eles estão ganhando tanto com a inflação que tem margem para reduzir taxa. Quando não tem ganho com a inflação, ele precisa ganhar de algum lugar. Aí começou com taxação, queriam taxar inclusive o PIX, né? Porque sem inflação o banco não ganha tanto. Se tiver inflação, você vai ver, o banco vai parar de falar em taxar PIX, se a inflação disparar, né? E o governo PT, esquerda, comunista, socialista, tudo, eles têm uma mentalidade mesmo de caloteiro, gastar mais do que ganha e deixar dívida para gerações futuras. Fizeram isso nas prefeituras por onde passaram, no governo do estado, fizeram isso no governo federal na primeira vez que passaram, deixaram dívidas que foram 6 anos para consertar o estrago que o PT deixou, 2 anos lá de Temer, mais 4 de Bolsonaro, fazendo os ajustes. Agora eles vão deteriorar de novo. Aliás, já estão deteriorando. E vão deixar um rumbo nas contas. E você está falando, o gasto é para investimento. É para política social, para investimento. Mentira! É para mensalão, para petrolão, para escândalos como o do precatório, do BNDES, né, que abafaram. É para isso. É para isso que eles querem fazer. É para isso que eles arrebentam com as contas do governo. Eles arrombam caixa. Nunca foi para investimento, para acabar com a pobreza. Não é para isso, não. É para 15 bilhões de Rouanet, Lei Aldir Blanc lá para artista ruim, sabe? Dinheiro para ONG, viagem internacional, a vida na babesca aí. Depois ele vem falar, olha a vida que o Lula leva fora da presidência, já estava levando antes, e agora viajando em hotéis de luxo aí, com essa comitiva com um monte de gente. Ele tem o desplante, sabe? O disparate, a pachorra de falar
O mercado não se preocupa com o pobre. O mercado não se preocupa com o pobre, só quer saber de lucro na questão do dividendo da Petrobras. Ele quer esse dividendo, não quer pagar esses dividendos para os acionistas, não é para fazer investimento, é para outro petrolão. Só que o dinheiro para sair do petrolão precisa do pretexto de que está investindo, como foi investimento na refinaria de Passadina, investimento na refinaria de Abreu e Lima e tantas outras coisas. Estamos investindo, está investindo porra nenhuma, está fazendo petrolão. E vem dizer que não se preocupa com o pobre. O mercado é o que mais beneficia o pobre, porque onde tem mercado, tem crescimento econômico, tem emprego, tem oportunidade para todos, inclusive para o pobre. É mercado que tira o pobre da pobreza, não é governo. O governo põe as pessoas na pobreza. O governo põe na pobreza como colocou. Os pobres em 2016, quando o PT saiu do governo, estavam mais pobres do que em 2003, quando ele entrou. Né? O que coloca pobre na pobreza é déficit fiscal, esse rombo nas contas públicas. Isso vai chegar, essa conta vai chegar. Ou você dá calote, quebra o país, destrói mais ainda um pouco de credibilidade que ainda tem, ou você gera inflação, que prejudica o pobre, ou você aumenta tributo, né? Ou faz que nem o Collor lá, avança para cima da poupança das pessoas. Uma dessas 4 alternativas vai acontecer, sem dúvida. Eles estão fazendo isso. Dizem que vai acabar com a pobreza, eles estão produzindo pobreza. Toda a cúpula do PT está enriquecida. Olha a festa de arromba lá que o senhor Zé Dirceu deu em Brasília. Quem pagou essa festa? De onde saiu o dinheiro para pagar isso aí? Né? O cara está inelegível, está muito tempo sem mandato, não tem sequer o salário de deputado, e dando festa de arromba lá em Brasília. E aí? Olha lá, toda a culpa do PT enriquecida. A gente está aqui, é pelos pobres. A festa de arromba do Zé Dirceu foi pelos pobres, para ajudar os pobres. Porque é o mercado aqui que nos preocupa com o pobre. Por que em vez de não dar uma festa dessa, não pegou o dinheiro dessa festa de arromba e não distribuiu para os pobres? Né? Por que você não doou a cesta básica? Está cheio de instituição de caridade aí precisando de doação. Que cuida de criança carente, cuida de pessoas com dificuldade, com deficiência. Por que o seu Zé Dirceu não distribuiu esse dinheiro da festa de arromba dele para os pobres? Esse pessoal da esquerda nunca se preocupou com o pobre. Todos os países do mundo onde o regime socialista foi implementado causou pobreza e diferença social. Porque a cúpula do Partido Socialista se enriqueceu absurdamente, os pobres ficaram mais pobres, igualdade na pobreza, enquanto a cúpula do Partido Socialista é rica. Então, se tem tem pobre e rico, não tem igualdade, tem desigualdade. É isso que o socialismo produziu e é isso que esses caras estão caminhando mais uma vez para produzir aqui no Brasil. A pergunta é até quando nós vamos esperar para resolver esse problema aí, tirar esses caras daí, né, André? Com certeza. E até corroborando o que está falando, o mesmo presidente do CAI, né, o Vanderlan Cardoso, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, ele falou também o seguinte, ao Poder 360. Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, ele precisa explicar a decisão do Conselho da Estatal sobre não distribuir dividendos extraordinários aos seus acionistas. Eu vou explicar o que é isso. O congressista chamou a ação de lamentável. O prejuízo que foi dado à Petrobras já é muito maior do que esses dividendos, afirmou o congressista na entrevista que deu ao vivo ao Jornal Digital. A comissão aprovou nesta terça-feira um convite para que Jean Paul Prats preste esclarecimentos na comissão sobre uma eventual interferência no governo. O que eu estou querendo dizer com isso? Para a nossa audiência entender, tá? Entenda, das estatais. O Brasil tem estatais. Se o Brasil fosse uma maravilha, fosse aquela coisa linda, você pode perguntar, André, para que eu tenho as estatais? Para que servem as empresas estatais do governo? Uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Para que serve? Para 2 razões. Uma é para, muitas vezes, conter o lucro de algumas grandes empresas, repartir para a empresa pública para que ela possa redistribuir para a sociedade. É uma forma de contenção de lucro em um determinado setor. Se nós morássemos na Suécia, tá? Então, tem um setor, sei lá, padarias. Poucas padarias tendo muito lucro. Cria um estatal para fazer pão, pegar um pouco desse lucro e repartir para a sociedade. Que coisa linda. E o segundo, para intervir em alguns setores da economia que seja de interesse coletivo. Entendeu? Como, por exemplo, sei lá, foi a última da nossa grande presidente, Dilma Vana Rousseff. A última empresa estatal criada pela Dilma foi uma fábrica de camisinhas, preservativos. Ela falou que havia um interesse público para que os homens usassem mais preservativos para conter a natalidade no Brasil e fez um estatal com dinheiro público, emprego público, dinheiro público, para o cara poder fabricar preservativos para dar para a sociedade. Concorde ou não, é essa a razão. Um absurdo isso. Tá?
Só que, como se isso não bastasse, tá? Eu acho que a criação de estatal é em último caso. Eu acho que o Estado não tem que intervir na economia, tem que se preocupar com saúde, educação, segurança pública e infraestrutura só. O dia que ele fizer isso bem, o dia que o Brasil estiver bem em saúde, caramba, cara, eu pago o plano de saúde, mas nem precisa. Se eu for ao SUS, sou bem atendido. Estou pensando, boto meu filho no colégio privado ou no ensino público. Cara, aonde entrar tá beleza. E a segurança pública, pegar meu celular e andar na boa, tranquilo, dentro de uma rua recapeada, com esgoto bacana, o dia que eu falar que tá legal, aí ele pode criar estatal. Até lá, meu amigo, para com isso. Se eu não posso usar celular, não tem uma rua adequada, não tem saneamento básico, não tem saúde, não tem educação, bichão, não faz estatal, ponto. Só que não basta isso. Esse imperador da mentira, maldito, ele entra no governo e na cabeça dele, lá da década de 20, ele acha que essas estatais pertencem a ele, ao serviço dele. Eu vou botar o homem que eu quero, Jean Paul Prat. Eu quero trocar o CEO da Vale. O cara da Vale, cara, não estou aguentando. O governo não para de encher o saco. Eu acho que o Banco Central é meio fascista. Eu quero o Banco Central para mim, para as minhas políticas públicas. E a Eletrobras, ainda bem que não foi privatizado, toma de volta ela. Então, e Correio? Correio é nosso. Isso que está falando são os ministros dele. O ministro está falando o seguinte: temos que taxar o e-commerce, comércio eletrônico, para fortalecer os Correios, já que Correio é nosso. Petrobras é nosso. Eletrobras, Vale, tudo é deles. Mas para quê? Para que o povo fique melhor ou para que ele se mantenha no poder? Para que ele se mantenha no poder, porra. Entendeu? O Estado vai pagar 93 bilhões em precatórios. O que o Bolsonaro fez no governo dele? Olha, acabei de vir na pandemia. Vamos parcelar isso? Os precatórios alimentares paga um valor, até acho que era 800 mil, paga. Mas quando o precatório é muito alto, vamos parcelar para dar um fôlego, haja vista Covid. Parcelou. O que esse governo fez agora? Apareceram 93 bilhões. Vão pagar os precatórios. Só que já falou antes o quê? Os bancos compraram os precatórios das pessoas. Então, aquele cara que foi acidentado, levou um tiro na cabeça, o filho morreu com bala, ele processou o Estado foi condenado a pagar ele, o filho que morreu, 1 milhão. O que o governo falou? Não vou pagar. Aí o banco vai, cara, olha só, esse 1 milhão que você vai receber, nunca. Posso comprar por 200 mil? Na mão. O banco vai lá, pá, 200 mil na mão do cara. O cara vendeu para o banco. Fez um contrato, um acordo com o nosso imperador, em tese, não sei, quem sabe, para pagar 1 milhão. O banco acabou de ganhar 800 mil em nome de uma criancinha que levou um tiro, uma bala perdida do bandido, ou da polícia, não interessa de quem vê a bala. Então, é só roubalheira, é só sacanagem. Eu estou vendo isso. E eu não quero que o Brasil dê mal, não. Eu tenho 2 filhos aqui, meu amigo Canuto está aqui. Todos nós queremos um Brasil bom, só que tem um detalhe. É impossível uma coisa dar certo, haja vista que essa nau, esse nosso barco, está indo em direção ao precipício. Não há dúvida, Canuto. Isso aí, André. Vou ler a próxima notícia aqui, né? Estava vendo aqui os comentários das pessoas, o pessoal me corrigindo aqui com números, né, de quantos anos fez lá o chefe da quadrilha do Mensalão e tal, mas isso não invalida. Obrigado pela correção aqui. Lembrando, né, que como eu já disse aqui, hoje nós estamos sem o nosso goleiro, então o nosso time, o goleiro não está aqui, então o jogador de linha está no gol e estamos ganhando o jogo aqui, mas é o dia que o time mais precisa da torcida apoiando, e a torcida são vocês, com o Triplo C, curte, comenta e compartilha. Então, hoje, mais do que nunca, estamos sem o nosso goleiro, precisamos do apoio da torcida, pessoal. Vamos compartilhar, comentar, dizer de onde você está nos assistindo, porque isso ajuda no algoritmo, ajuda a gente a driblar as restrições que tem, o shadow ban, as bolhas que o pessoal coloca, né? As plataformas colocam todos os canais conservadores, não é só o nosso, todos ficam dentro da bolha, tem um algoritmo, a gente já não pode falar um monte de coisa aqui, que aquela palavrinha que é falada derruba uma live, ela pode ou colocar no shadow ban, ou ainda tomar uma suspensão. Por exemplo, o canal do Aliados Brasil, que transmite todo dia às 9h30 da noite, ficou 1 semana fora do ar, porque numa entrevista do Tucker Carlson, um trecho da entrevista que foi colocado, falou-se uma palavra lá, um assunto que não pode, que a plataforma não admite, então tomou 1 semana de gancho, e aí quando volta em shadow ban. Shadow ban é quando você fica dentro da bolha, o vídeo não é distribuído, então aí a gente precisa
de um grande volume de interação, de engajamento, que é a palavra usada. Engajamento é o triplo C: curte, comenta e compartilha. Com muito engajamento, você consegue furar o algoritmo, e mesmo com todas as dificuldades, com todo esse algoritmo preparado para bloquear os canais conservadores, ainda consegue ter a audiência que tem. Podia ser 10 vezes maior do que isso. Até 2022 era 10 vezes maior. E todos os canais hoje estão no chamado Shadowban. Então, ao ter uma grande interação, a gente consegue quebrar um pouquinho o algoritmo e sair um pouco da bolha. É assim que a gente sai da bolha, com o compartilhamento do link da transmissão aí em grupos de WhatsApp, em outras redes sociais, né? Fora do grupo daqui, Google, YouTube é um grupo, em redes sociais de outros grupos. Você compartilhando lá, a pessoa clica, vê isso, quebra o algoritmo, acaba aumentando a audiência e eles não conseguem segurar, por mais que mudem o algoritmo, não conseguem segurar, e aí a mensagem chega em todos os lugares onde ela tem que chegar. Assim que todos os canais conservadores vêm trabalhando atualmente, os perfis também em outras redes sociais, tá desse jeito. Vamos então, André, para a notícia principal de hoje, aqui justifica a nossa thumb, que é a questão da legalização das drogas, né? A revista Oeste, ela noticia essa votação que aconteceu no Senado, citando o editorial do Estadão. O Gustavo, nosso goleiro que não está aqui hoje, sempre cita editoriais, né, mostrando como a mídia tem virado o Titanic devagarzinho. Agora é mais uma, né? Vem o Estadão e coloca a seguinte manchete, o seguinte editorial, né? STF protagoniza balbúrdia desnecessária sobre porte e consumo de... Não vou falar aqui a palavra, o nome da droga, né? Porque de repente essa palavra cai no algoritmo e joga lá para baixo. Mas vocês sabem o que o Senado está votando, o que o STF também está querendo decidir, se legaliza ou não legaliza, porte de até quanto de quantidade, né? Até qual quantidade. E aí se prossegue aqui o editorial, né? Prossegue a revista Oeste, dizendo: o jornal condena confronto entre legislativo e judiciário sobre o assunto. Aí está lá, a matéria vai dizendo, né? No Brasil, a lei não estabelece um critério objetivo de quantidade para distinguir usuário de quem vende, né? E o tema virou motivo de confronto entre judiciário e legislativo. Na quarta-feira, dia 13, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que inclui a criminalização da posse e do porte de drogas na Constituição. Ele coloca na Constituição, é crime. Então não tem mais como dizer que não é crime. Ela só foi aprovada na CCJ do Senado, ainda precisa passar no plenário, tem todos os trâmites, depois vai para a Câmara, né? E aí a Câmara aprovando, não depende de veto, porque é proposta de emenda constitucional, então não vai para apreciação do presidente da República, e aí ela já muda a Constituição, né? Por outro lado, prossegue aqui a matéria da revista Oeste, por outro lado, avança no STF o julgamento de um recurso extraordinário sobre o assunto. Com 5 votos a favor e 3 contra, o corte está a apenas um voto de declarar inconstitucional a criminalização do consumo de X, né, daquela fumacinha da erva aí no país, né? E aí o editorial do Jornal Estado de São Paulo chama de balbúrdia desnecessária. O que você acha disso, André? Uma balbúrdia desnecessária? É o legislativo fazendo o seu papel? É o STF fazendo o seu papel? Não sei que alguém pode achar isso. O que você acha, André? Explica aí para a nossa audiência. O que é interessante, quem está fazendo, entre aspas, a balbúrdia são os representantes do povo. Não é verdade? Quem faz balbúrdia... A mídia não. A mídia que não teve um voto e é ativista, ela não. Ela é imparcial. Quem faz balbúrdia são os representantes do povo. É uma verdadeira piada isso. Mas olha só, para a nossa audiência entender. A Constituição, eu até falei isso, deputado, uma vez eu falei o seguinte, olha só, a Constituição, ela manda alguns recados. Tá? Então ela chegou e falou o seguinte, olha, o TTT, eu tenho que dar uma prioridade braba para esses crimes. TTT, tráfico, tortura, terrorismo. Ela falou isso. Eu estou conversando com a Constituição, olha, crime é terrível, mas o TTT, tráfico, tortura e terrorismo, esse aí, meu irmão, tem que ter porrada. Segundo, ela foi lá atrás, quando ela falou o seguinte, olha só, criança e adolescente, por gentileza, prioridade absoluta. A Constituição, ela falou absoluta uma única vez, para criança e adolescente. Prioridade absoluta. Eu até falei isso com o deputado Alan Lopes, eu falei assim, olha, ele presidente da Comissão de Educação, falou, olha, criança e adolescente,
droga, nem pensar. Eu acho que com droga, o Canuto, você não deve nem discutir com criança. É bom ou ruim? Acabou o debate. Criança, quando fizer 18, você pode até fumar, pode se matar, pode matar 1000, faz o que você quiser. Mas até 18, o Estado e a sociedade têm que dar prioridade absoluta. Então, primeiro ponto, criança, não se discute efeito positivo, negativo, que a gente sabe que só é negativo, das drogas. Se fosse bom, não era nome droga, beleza. Ah, mas o álcool é assim, não interessa, não se discute, primeiro ponto. Segundo ponto, eu adorei o argumento do André Mendonça, que ele falou uma questão interessante, ele entrou na casa de todo pai e mãe de família. Ele, no voto dele, ele entrou na casa e jogou na cara do ministro Luiz Roberto Barroso o seguinte: senhor ministro, pense num pai e numa mãe que tem um filho. Qual é o único argumento que o pai tem para que o filho não fume baseado? Porque é ilegal, é contra a lei. Pensa, senhor Barroso, por favor, não pensa no maconheiro agora, não. Pensa no pai de família, que vê o filho dele indo para a festinha, voltou com a pupila meio dilatada, começou a botar Bob Marley na vitrola, né, achando o reggae bacana. O que você fala pro teu filho? Ah, filho, não fui maconha. Ô, pai, olha só, agora está legalizado. O Supremo Tribunal Federal falou que pode até 60 gramas, estou com 50 gramas aqui no meu bolso. O que o pai faz? Dá uma porrada no filho. E agora tem o projeto do Código Civil agora. Todo o sofrimento imoderado, ainda que psicológico e moral de uma criança ou adolescente, o pai pode perder o poder familiar. Eu não posso nem dar um projeto do Código Civil, que está em trâmite, ó, no silêncio. Casamento agora vai mudar para sociedade convivencial. E casamento? Não sei. Eles estão querendo botar em risco as instituições pilares da sociedade. Então o pai vai falar o que para o filho? Ah, ô pai, você está tomando a sua cervejinha, eu vou fumar meu baseado, vou queimar um pouquinho o meu cérebro, meus neurônios, mas quem é você para falar isso, se o Supremo falou que é legalizado? Gostei do argumento do André Mendonça. Só que eu vou além. Quando eu legalizo 60 gramas, 50, 100, não interessa a quantidade, meu Deus. Eu estou facilitando a vida do traficante. Agora, todo policial que estiver protegendo a sociedade, prender um vagabundo com 50 gramas de maconha, tem que ir para a delegacia, e eu vou dizer na prática, os dois entram juntos, o policial e o traficante sai primeiro, porque ele é só usuário agora. Se essa decisão se confirmar, ele vai embora, manda um beijinho para o policial e para o delegado de polícia, e o policial vai ter que prestar esclarecimentos de como foi feita a prisão dele. Se não teve excesso, se não bateu, se deu cafezinho, se botou casaco, se estava frio na hora, se o camburão estava bonitinho, se ele foi dentro no banco de trás, bonitinho, ou lá atrás. Quer dizer, ele sai depois. O que o policial vai fazer? Não vai combater. Então, eu quero que a audiência entenda que é óbvio que essa decisão é absurda. E o pior, a lei fala de quantidade? Ela fala de 4 coisas: quantidade e natureza da droga, condições pessoais do indivíduo e circunstâncias do fato. Tem que vir em situação. André, quanto que o cara é usuário ou traficante? Não sei. Vê a situação. André, o cara com 10 gramas, ele é o quê? Não sei. Se ele tiver com 10 gramas de maconha dentro de um saquinho, grampeado, chamado endolado, com 10 reais fora, ele é usuário ou traficante? Ele é um traficante, ele está vendendo. Não, André, ele pode ter acabado de comprar. E se ele tiver 100 reais no bolso, nota de 5, nota de 10? Então tem que ver a circunstância. Está entendendo? A lei fala isso. Aí vem o Supremo, respeitosamente, querendo botar um critério quase que absoluto, como se 59 gramas fosse usuário e 61 fosse tráfico. Não faz sentido a decisão. Eu, como um mísero professor de direito penal, eu tenho que falar para os 11 ministros agora: senhores ministros, respeitosamente, não está fazendo nenhum sentido a sua decisão. Sentido jurídico, não faz sentido. O Congresso está agindo de maneira legítima por seus representantes do povo? Sim. É balbúrdia? Não, porque eles estão desempenhando o trabalho deles. Por que é balbúrdia? Qual é o problema? Eu vou dar um nome bonito, olha agora, virei professor agora. Sabe como é que é o nome disso? Balbuciadores. Backlash. Ai, que besteira. Ativismo congressual. Você não tem só o ativismo jurídico. Ah, esse ativismo jurídico do judiciário. Tem um ativismo congressual. Se o Supremo está se metendo nisso, o Congresso vai e faz também.
Não tem, isso não é balbúrdia, o nome disso é democracia. Isso é rigidez, rispidez entre os poderes, que é legítimo. Entenda, a Constituição falou que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não significa dizer que todos os poderes têm que estar em acordo. Houve acordo no passado. O mensalão foi um acordo. O petrolão foi outro acordo. O Codevasfão é outro acordo. Emenda Pix é acordo. Estou dizendo que independência e harmonia, eles são independentes. Harmônicos de interesse significa dizer que não precisam concordar. Pode entrar em choque? Isso é válido. É só você pensar no seu casamento. Um bom casamento não significa dizer que a mulher é subserviente ao homem ou vice-versa. Significa dizer que os dois debatem, sem agressão, sem ofensa, mas podem discordar. Isso não é balbúrdia. Né, André? E essa questão, primeiro, a lei fala porte em drogas, não está falando em quantidade. Não cabe ao STF, ao judiciário, vamos dizer assim, dizer, quem diz isso é o legislativo. Não está nas competências do Poder Judiciário, nem do Supremo Tribunal Federal, dizer o que é quantidade, vou botar a lei. Ele está querendo fazer a lei. Né? E, como você falou, juridicamente não faz sentido. Eles estão decidindo o mérito da questão. O mérito assim, o foco central não é a juridicidade, se está de acordo com a Constituição, se não está, não é isso. Eles estão querendo legislar, ocupar o lugar do legislativo. E é uma disputa de poder. Poder. Mais do que o fato em si, se vai legalizar ou se não vai, é poder, é quem manda. É o judiciário, o STF, aí não é o judiciário todo, é o STF dizendo, sou eu que mando. Vai fazer do jeito que eu quero. Ainda que durante a discussão ele se convença de que a proposta dele não é a melhor, isso não importa, não tem relevância. É qual vontade vai prevalecer e vai dizer quem manda, é isso. Ainda que isso que seja prejudicial para o país, que seja prejudicial para todo mundo. É isso que está no foco central, o que está por trás da discussão. O que aparece quantidade, o Supremo tem entendimento, o Senado tem outro. Não é isso. É disputa de quem manda. É isso que está por trás dessa polêmica envolvendo as drogas. A última coisa que eles estão pensando é na saúde pública, na saúde das pessoas, no usuário que quer sair das drogas e não deixa, é num pai que está educando seu filho. É a última coisa que eles pensam. A disputa é quem manda e quem define, quem coloca os seus caprichos aí, que consegue fazer prevalecer os seus caprichos. O Senado é eleito pelo povo, representa a vontade popular, os senadores têm que prestar contas para o povo, senão, em tese, não são reeleitos, o STF não tem que fazer isso. Né? Enfim, é o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Vamos para a próxima notícia, André? Agora, olha só, deixa eu ler essa notícia aqui, que eu quero aproveitar e fazer uma alusão a você, meu amigo de bancada, Alex Canuto. Lá atrás, ele falou aqui no jornal, olha só, tá estranho isso. Canuto falou isso. Não gostei, tá estranho. O que está acontecendo? Olha isso aqui, Canuto. Você sabe o que eu vou ler. Senado deve ouvir Polícia Federal sobre prisão de jornalista português no aeroporto de Guarulhos. Eu lembro de você falando, vem cá, que história é essa aí? Você falou isso. O Senado deve ouvir nessa próxima terça-feira, dia 19, o diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo de Mello Teixeira, que prestará informações sobre a retenção do jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos para ir para a manifestação do dia 25 de fevereiro. A audiência pública será realizada pela Comissão de Segurança Pública. No evento, Teixeira representará o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. No mês passado, o jornalista português desembarcou no Brasil para cobrir a manifestação convocada pelo ex-presidente Bolsonaro, lá na Paulista. Porém, no aeroporto, foi retido pela Polícia Federal para prestar informações. Em vídeo postado nas redes sociais, Tavares disse que teve o passaporte apreendido e estava detido enquanto os demais passageiros tinham passado. Lá depois ele falou das perguntas que foram feitas para ele. Canuto, o que tu acha disso? Bom, é aquela coisa, também juridicamente não faz sentido, né? Isso que foi feito. Os portugueses, o Brasil tem acordo com eles, não tem sentido. Tem acordo vamos dizer, de livre trânsito, vamos dizer, não precisa de visto prévio, não tinha nenhuma suspeita fundada, sabe, para fazer isso. É engraçado que essa turma da esquerda, que promove esse tipo de coisa, esquerda mais centrão, velha política, esquerda fabiana, e bom lembrar que a Polícia Federal tem um grau de melancismo alto, apesar de ter policiais sérios, também tem um grau de melanciismo ali, esquerdistas, né, na PF, muito mais esquerdistas fabianos. Na época da Lava Jato, na hora de pegar a esquerda extrema, que é o PT, aí vai, né? Mais a esquerda fabiana.
que é, vamos dizer assim, a corrente hegemônica dentro da PF. Aí vai lá e passa esse constrangimento só para deixar o cara esperando lá um tempo, né? E é engraçado que a esquerda, que às vezes critica o PM na rua, parou um suspeito e pediu documento. Parou porque é pobre, parou porque é negro, parou porque é gay, não sei o que lá tal. E o jornalista português? Aí ele pode. Aí sim, aí tem que parar, tem que pedir documento, tem que verificar tudo e deixar o cara esperando, possivelmente para perder um compromisso em que ele tem que estar agendado. Aí faz o cara esperar 1 hora, 2 horas ali, uma coisa esperando, aí liberou, não tem nada para acusar, liberou. Né? Olha, assim, o dia que começar a responsabilizar agentes públicos por esse tipo de coisa, talvez a situação melhore, porque ali não tinha suspeita fundada. Quando a esquerda vem falar, policial, parei na blitz, batida policial. Peraí, blitz, eu já fui parado várias vezes em blitz. Seja dirigindo um automóvel, seja a pé, policial pede documento, tá aqui meu documento. Em 1 minuto resolve, checa lá, 2 minutos, tá tudo ok. Bafômetro, já soprei várias vezes. Qual o problema? Você para ali, 2, 3 minutos, 4, você resolveu o problema e não deixou esperando 1 hora ali. Falou, tá aqui, seu documento tá certo, soprou bafômetro, tá tudo bem, pode ir. Qual o problema disso? Qual o problema que a esquerda reclama? Aí, quando interessa, né, contra um conservador, aí sim, aí todos os abusos, tudo aquilo que eles criticam, aí pode colocar em prática. É a esquerda duas caras, a esquerda sem caráter de sempre, né, André? Com certeza, com certeza. A gente sabe qual é a verdadeira intenção. E uma coisa que eu acho interessante é assim, a pré-determinação da estrutura para destruir a sociedade. Tudo isso é absolutamente controlado. Cada um tem a sua peça nesse mecanismo. Você tem a mídia desempenhando o seu papel, tá entendendo? Você tem, note, eu tenho que deixar isso muito claro para a nossa audiência. Não estou falando mal das instituições, de jeito nenhum. O que eu critico, e acho que o Canuto corrobora isso comigo, é a instrumentalização da estrutura, entendeu? Do mecanismo. Então você não vai criticar Supremo, Congresso, governo, não. É a instrumentalização dessas estruturas para algo. Isso é sacanagem. Entendeu? Então, eu nunca vou criticar a existência do Supremo Tribunal Federal, porque eu não sou idiota. É democracia. Num Estado democrático tem que ter poder judiciário. Agora, o que você critica são algumas decisões isoladas que muitas vezes fogem do campo do direito. Eu, por exemplo, não consigo explicar respeitosamente por que a dona Jupira, que não tem foro por prerrogativo, não é senadora, não é deputada, está sendo julgada no Supremo. Eu não estou criticando aliás, o julgamento também está errado. Né? Que dona Jupira não cometeu golpe de Estado nunca. Abolição violenta ao Estado Democrático? Nunca. Eu tenho essa liberdade. E nem ser julgada lá. Ela nem pode ser julgada no Supremo e nem cometeu golpe de Estado e abolição violenta. Entendeu? André está me dizendo então, uma vez um amigo conhecido, né? André está me dizendo então que eles estavam num domingo no parque lá. Não, cara. Quem quebrou tem que pagar por ter quebrado. Se eles se associaram para quebrar tudo, é associação criminosa. Não estou discutindo isso. Só não é golpe de Estado. Mas por quê? Eu posso discordar? Não. Se você discorda, você é antidemocrático. Que isso? Está entendendo que maluquice? Que mundo que nós estamos vivendo agora. Então, eu critico a condenação de dona Jupira. Tanto é que uma das nossas notícias, o Supremo está começando a formar maioria para absolver algumas pessoas. O cara que estava vendendo algodão doce lá para as pessoas, ele não pode ser condenado por golpe de Estado. Não faz sentido. Como é que se pratica golpes de Estado? Vendendo algodão doce para os manifestantes. É isso que está na lei? Eu não estou entendendo. Aí vem uma senadora, presidente da CPMI, relatora, perdão, dizendo o seguinte, que Bolsonaro é autor moral de um crime. Senhora senadora Elisiane Gama, que diabo é isso? Por favor, me explique. Eu quero explicação. Eu não estou criticando, não. Eu não estou entendendo P nenhuma. P-O-R-R-A. Nada. Ele é autor moral. O que é isso? Você está me dizendo, então, que amanhã, se o Canuto... E aí, Canuto, pô, aí, ó. Pô, tu é fortão, hein, Canuto? Ô, imagina você matando alguém. Ah, o Canuto mata alguém. Eu respondo pro crime? Porque eu falei com ele, ô, Canuto, você é matador, hein? Que isso, cara? Que mundo que nós estamos vivendo. E o pior, a mídia fazendo isso. A mídia dizendo, ele não só é autor moral,
como ele perturba a baleia, rouba vacina e faz, sei lá o que ele faz. Estamos vivendo uma histeria social. Virou maluquice. Está todo mundo histérico, todo mundo maluco, com o beneplácito da sociedade. Aí eu faço a pergunta para você, Canuto. Onde é que estavam os advogados na Alemanha em 1940, 1941, quando a M começou lá? Onde é que eles estavam, cara, que permitiram tudo aquilo? Será que estamos fazendo a mesma coisa? Permitir tudo isso acontecer e sem fazer nada? Esses abusos sem fazer nada, Canuto? Ô, André, em 1940 já não dava mais tempo, né? Talvez em 33, 34 ali deveriam ter agido e não deixado chegar na ditadura que chegou. Lembrando, né, que o Bigodinho lá foi eleito, né? Ele foi pelo sistema parlamentarista, ele chegou pela lei, não foi com golpe de Estado, por nada disso. Chegou lá e foi implementando a ditadura. Hoje nós temos um governo, um descondenado, né, que chegou na presidência da República, foi tirado da cadeia, foi anulado o processo para que ele chegasse na presidência da República, para que fosse declarado eleito presidente da República, e agora implementando a ditadura, né, que a gente sabe que todo regime socialista caminha para uma ditadura. Ele tenta implementar, os que não conseguiram, não chegaram à ditadura é porque não conseguiram, porque foram parados, assim como o regime nacional socialista da Alemanha chegou na ditadura, outros também chegaram, e agora o governo atual no Brasil também está buscando chegar na ditadura, né, que eles querem implementar no Brasil, e a gente trabalha aí para tentar impedir, né, para buscar uma alternativa a esse tipo de coisa. E aí, André, você falou, citou muito bem aí a questão do problema, né, que vem acontecendo aí, do julgamento, daquela disputa de poder, né, do STF, do golpe, de tudo, de acusações de baleia, aquelas coisas mais infundadas do mundo, né? A questão você falou a responsabilidade moral, não, é culpado moral do crime, né? Qual foi o termo que eles inventaram na novilíngua dele? Autor moral. O autor moral do crime, né? Veja bem, essas pessoas que acusam, que agora inventaram esse negócio, não tem na lei, não tem esse autor, pena para o autor de fato e para o autor moral, não existe sequer o conceito de autor moral na lei, não existe. E esses caras que inventaram esse conceito, que assim que é o direito petista, eles inventam um conceito, aí daqui a pouco você vai ver professor universitário, especialista, pesquisador, escrevendo tese de autor moral. Aí isso é a doutrina jurídica. Não está na lei, é a doutrina. Aí você vai ver alguém lá no judiciário, no Ministério Público, citando, segundo a doutrina do eminente jurista, do professor especialista, pesquisador com pós-doutorado, blá, 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 existe o conceito de autor moral. Aí eles começam a condenar, não está na lei, mas começam a aplicar como se fosse a lei o tal do autor moral. Aí começa autor moral aqui, autor moral ali, de repente, agora vamos colocar na lei porque já é fato. É assim que esse pessoal muda direito. Não é com representatividade popular, não é com o parlamento através de representantes do povo expressando a vontade do povo. É com esse tipo de sacanagem que eles fazem isso. E as mesmas pessoas que agora inventaram esse conceito de autor moral, que obviamente só se aplica a conservadores, não se aplica à esquerda, a esquerda não tem autor moral de nada, né? São as mesmas pessoas que dizem que o Lula não sabia de nada no mensalão. Ele é autor moral, não, ele não sabia de nada. O mensalão não existiu, o petrolão não existiu, não teve pedalada, foi golpe, é golpe. Ali não tem autor moral de nada, não tem crime. Tá? Do outro lado, não tem crime, mas não tem como ligar ao pessoal à execução do crime para condenar, então é autor moral de crime. É assim que funciona. E aí, André, para a gente já caminhar aqui no sentido da conclusão do que foi falado hoje aqui, tem uma notícia interessante, que é o seguinte, né? A gente citou o exemplo, assim, essa disputa de poder entre Senado e STF, para dizer quem manda, né? Quem manda na questão da legalização ou não das drogas. E aí tem um outro fato interessante que aconteceu no STF. Olha só. Pela primeira vez, o STF forma maioria para inocentar um réu do 8 de janeiro. O colegiado, o STF, concordou com a PGR sobre não haver provas suficientes para a condenação do morador de rua Geraldo Felipe da Silva, né? Formou maioria, o que significa que já tem voto suficiente, mas nem todos os ministros votaram, né? Até o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, votou pela absolvição, e isso acontece agora essa semana, depois, assim, vamos dizer, do Elon Musk ter publicado que a punição de um outro
réu ali foi absurda, foi desproporcional, chegou no Elon Musk isso, sabe? E a gente vê aquela manifestação, aquele recado, depois do recado das ruas lá do 25 de fevereiro, da Paulista lotada, também teve uma absolvição, né? E por outro lado, a ministra Carmen Lúcia já declarou que o Senado não pode aprovar anistia para ninguém do Rio de Janeiro. Se provar anistia, eles vão dizer que é inconstitucional. Quer dizer, não tem processo ainda de inconstitucionalidade sobre a anistia, não foi sequer aprovado. O Senado, aliás, no caso, é todo o Congresso Nacional. Mais uma vez dizendo, quem manda é a gente, quem absolve é a gente. Senado, o Congresso, né, Senado e Câmara não pode absolver ninguém, não pode dar anistia. Nós vamos absolver ou não conforme a ordem do dia. Dá uma no cravo na ferradura, tem dia que condena um injustamente, um dia absolve, né? Seria mais uma disputa de poder do quem manda soltar, quem manda prender. O Congresso não pode mandar soltar, somos só nós. E a última coisa que se pensa é na lei. Seria isso, André? Para a nossa audiência entender, tá? Eu sei que tem muitos cristãos aqui, evidentemente, quem perdoa é Deus, né? Uhum. Então, quer dizer, eu até vi um comentário bacana de que o per é algo, é o máximo. Tudo que é feito da melhor maneira possível é perfeito, entendeu? O que é uma coisa perfeita? Feito da melhor forma possível, entendeu? Perdoar é doar no máximo de amor que você tem. Por que eu estou falando isso? Estou falando pelo seguinte, que o perdão pode ser dado por algumas pessoas. É isso? A vítima pode perdoar, o juiz pode conceder perdão judicial. Me dá um exemplo de um perdão do juiz. Com a Cristiane Torlone, por exemplo. Você lembra da Cristiane Torlone? Cristiane Torlone, meu Deus, desculpe citar seu nome, Cristiane. Ela matou o próprio filho sem querer. Meu Deus, ela matou o próprio filho? Cara, sim, ela não viu o filho lá, deu ré, parece, matou o filho. Meu Deus, a pena se faz necessária para ela? Claro que não. Por favor, Cristiane Torlone, desculpa. Perdão. O Bolsonaro, o Poder Executivo também perdoa. É o chamado indulto. Ele deu a graça, por exemplo, para Daniel Silveira, por exemplo. Estou te dando a graça. Mas olha que bacana. A graça e o indulto do presidente não atinge o crime, mas atinge a pena. Quem condena e diz que cometeu o crime é o Poder Judiciário. O indulto e a graça não atinge o crime, mas atinge a pena. Olha, a pena se faz desnecessária. Olha, Daniel Silveira, você cometeu crime? Sim. O Supremo falou que sim. Ok. Mas a pena, eu estou lhe perdoando da pena. Vai para casa. O Supremo falou não. O Poder Legislativo também pode. Anistia. Ele faz uma lei anistiando por questões políticas. O que o Congresso fala? Nós somos os representantes do povo. Nós fomos eleitos pelo voto do povo. Nós estamos acordando aqui todos, estamos fazendo uma lei para perdoar a pena dele. Pena, resultado do crime. Então, o pessoal de 8 de janeiro cometeu crime? Sim. Quem pode absolver? Só o judiciário. Mas nós, representantes do povo, estamos perdoando a pena deles. Vai para casa. É anistia. Lei da anistia. Quando uma ministra fala que se fizer a lei, eu já vou declarar inconstitucional, primeiro, se ela está... Olha, Canuto, olha que coisa fácil. Se ela está adiantando o voto dela, ela já é suspeita. Ministro Supremo não pode adiantar o voto. Olha, veja bem, se o processo do Canuto vier na minha mão, eu já estou avisando. Se o processo do Canuto vier para mim, já está condenado. Eu não posso julgar o Canuto. Eu já adiantei meu voto. Não digo mais, odeio o Canuto. Está fora. Ou então, ao contrário. Sou muito amigo do Canuto. Se o processo do Canuto vier para mim, eu já vou absolver. Eu não posso julgar. Então, a ministra, com a declaração dela, além de ter cometido uma infração nas suas funções, haja vista que a lei orgânica da magistratura tem que ser aplicada a ministro. O ministro não pode adiantar o voto. Isso está na lei, gente. Eu não estou criticando ninguém. E ela, se amanhã for julgada a inconstitucionalidade dessa lei, ela está fora. Ela não pode. Por quê? Porque ela adiantou o voto dela. Eu estou falando de direito. Não estou nem falando de opinião. Não estou fazendo análise. Estou fazendo análise da lei. Isso eu não entendo. E eles são representantes do povo. Eles fazem aquilo que eles quiserem, desde que esteja dentro da Constituição. Como, por exemplo, o Senado agora. PEC das drogas. Querem criminalizar qualquer quantidade de droga. Qual é o problema de fazer isso? Não, mas vai ser inconstitucional. Vamos discutir. Não é isso? Uma PEC, uma proposta de emenda. Existe emenda constitucional inconstitucional? Existe, realmente. Você pode alterar a Constituição
e piorá-la, de uma maneira que o direito não permite. Mas não pode adiantar o voto. É tudo muito estranho, Canuto. Lamentável isso que nós estamos vivendo no nosso país. É lamentável e é a ministra que também inventou um termo que não está na lei, não está em lugar nenhum, que é o tal da desordem informacional, né? Aí, será que ela não está fazendo desordem informacional agora? Ela deveria dar o voto dela, caso haja processo, a gente não sabe o que vai haver, provavelmente vai, mas não tem ainda oficialmente um processo, e caso chegue lá para apreciar, aí ela dá o voto dela. Agora, ela falar isso não seria desordem informacional, a gente nem sabe direito o que é. Desordem informacional, na verdade, é de direita, calha a boca, e você está falando a verdade, mas você está convencendo as pessoas de que a minha narrativa é furada. Né? Você é de esquerda falando suas narrativas, viajando o mundo falando mal do Brasil, é político tem que mentir. Aí não é desordem informacional, aí é a expressão da livre opinião, né? É assim que as coisas funcionam. Como eu já disse para vocês, hoje nós estamos sem o nosso goleiro aqui, o Gustavo. Ele que sempre coloca no ar quem dá o superchat. Eu não sei se você sabe como faz isso, André. É só o nosso goleiro que sabe fazer. Mas... O goleiro deve saber, mas ele... mas tem aqui o Pim de Sampaio. Botei. Botou aí. Um advogado me falou que se tirar uma certidão de objeto em pé do molusco, não aparece inocentado. Será? É interessante, só para entender, tá, Sampaio? Essa certidão de objeto em pé, o que é isso? É uma certidão que o cara do cartório lá no processo, ele diz como é que está a situação do processo. Entendeu? Você vai advogado, pede isso, paga um negocinho. Olha, eu quero a certidão de objeto em pé. O que é isso? O que aconteceu? Como é que está o processo até agora? Ele diz a situação. É isso? E o meu amigo Sampaio está dizendo o seguinte: se der uma olhada nos processos dele, que a nossa audiência fique claro, eu afirmo categoricamente que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não foi absolvido em nenhum dos processos dele. Não houve uma decisão de absolvição. Nenhuma. Zero. Maravilha? O que foi feito foi o quê? Quais foram as 3 coisas que aconteceram? Primeiro, o dinheiro que ele roubou não veio de Curitiba, veio de Brasília. Manda o processo para Brasília. Quando chegou em Brasília, foi visto o seguinte: olha só, as provas podem ser aproveitadas? Não pode nenhuma prova ser aproveitada. Por quê? Porque quem colheu as provas é um juiz que é suspeito. Operação spoof. Então, ele é suspeito. Eu não concordo com nada disso, tá, gente? Estou apenas explicando. Então, tudo que o Sérgio Moro colheu deve ser validado ou anulado? Anula tudo. O promotor lá do Distrito Federal tem que oferecer nova denúncia contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ofereceu denúncia, o crime já estava prescrito. Passou o tempo demais. Aí ele foi sendo declarada a prescrição de alguns crimes dele. Não sei se todos, mas vários. Entendeu? É isso. Então ele não foi absolvido em processo nenhum. Até para retificar, o Sérgio Moro absolveu sim, em alguns processos Lula lá no começo. Então o Dalael ofereceu denúncia em face de 5 crimes, depois ele passou a responder só por 3. O Sérgio Moro absolveu em 2 crimes, mas seguiu para os 3. Só no sítio e no triplex, e lá no apartamento dele em São Bernardo do Campo e no Instituto Lula. Foram os 4 mais conhecidos, que foram todos, tudo anulado, mas nenhum absolvido. Mas consegui botar aí o superchat aí do nosso amigo Sampaio. Quer falar alguma coisa, Canuto? Não, só agradecer, então, você que nos acompanha até agora, seja no ao vivo, seja depois no gravado. Lembrando que o canal Aliados Brasil retornou depois da punição de uma semana, depois da censura de uma semana, está no ar de novo às 9h30 da noite. Hoje tem Aliados Brasil com a Andréa Matias. Tem na segunda-feira a gente volta também o Jornal da Manhã. Esperamos que com a presença dessa vez com o goleiro, com o time completo aqui. E é só isso. Agradecer a você que nos acompanha até agora. Valeu, um abraço para todo mundo. Vou tentar fechar a vinheta. Se eu errar, a nossa audiência vai nos perdoar, com certeza. Você pode tomar frango. Você é jogador de linha, pode tomar um frango aí que não tem problema. Pode até passar por debaixo da perna, não tem problema não. Audiência, forte abraço, tudo de bom. Até a próxima com o nosso goleiro. Vou soltar a vinheta, vê se tá certo. Valeu!